E se os segredos mais obscuros dos bilionários e poderosos fossem expostos para todo mundo ver? Pois é, isso acabou de acontecer. Centenas e centenas de páginas de documentos judiciais do caso Jeffrey Epstein foram liberadas. E elas revelam uma teia complexa de poder, acusações gravíssimas e um silêncio ensurdecedor. Agora a gente vai mergulhar fundo e decifrar o que essas páginas realmente contam. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. O que afinal está escrito nesses documentos que literalmente quebraram a internet? A gente vai fundo nisso agora, sabe? Vamos deixar as manchetes de lado para olhar os fatos, as contradições e a história real que está por trás de tudo. Só que para navegar nesse verdadeiro labirinto tem uma regra de ouro, ok? A gente vai analisar o que está no papel, tintim por tintim, direto dos autos do processo. Ou seja, nada de teorias, nada de achismo, a nossa análise de hoje se baseia unicamente nos fatos documentados, tá bom? Com a maior imparcialidade possível. Ok, então vamos lá. De onde veio essa avalanche de informações, afinal? Para a gente entender as revelações, a gente precisa primeiro sacar a origem de tudo. E essa origem, olha, é um acordo judicial super controverso que tentou com todas as forças manter essa história toda debaixo do tapete, para sempre. Olha só, essa é a peça-chave do quebra-cabeça. Em 2007, o Epstein fechou um acordo secreto com promotores federais. E esse acordo não só deu a ele uma sentença assim, ridícula de leve, mas também protegeu os cúmplices dele e, o mais crucial de tudo, manteve as vítimas sem saber de nada. Foi a luta para rasgar esse véu de sigilo que nos trouxe até aqui. E essa luta toda tem nome e sobrenome. Virginia Giuffre. Foi a determinação dela, a recusa dela em aceitar o silêncio que deu o pontapé inicial na batalha legal que forçou a abertura desses arquivos. Ela não ia ser silenciada. Ponto final. E a arma dela nessa luta foi a Lei dos Direitos das Vítimas de Crimes. Ela bateu na tecla de que aquele acordo secreto lá de 2007 tinha violado o direito fundamental dela de ser ouvida pela justiça. E foi com base nisso que ela partiu para cima, e não foi só contra o Epstein, não. Foi contra toda a engrenagem que o protegia. E aqui é o momento da explosão. Essa citação vem direto dos autos do processo. Pela primeira vez, aquelas alegações que eram só sussurradas nos bastidores foram registradas oficialmente num tribunal, com nomes, datas, detalhes, tudo preto no branco. Isso mudou o jogo, completamente. E pode acreditar, as apostas eram altíssimas. Esse processo civil contra Ghislaine Maxwell, o braço direito do Epstein, pedia nada menos que 50 milhões de dólares, no mínimo. Isso deixa claro que a briga não era só pela verdade, mas também por uma responsabilização com cifras astronômicas. Bom, com um ataque tão direto assim, a reação tinha que ser um contra-ataque à altura, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Alan Dershowitz, um dos nomes citados, apresentou no processo uma defesa igualmente detalhada. E nela, ele negou absolutamente tudo. Na declaração juramentada dele, o Dershowitz ataca cada uma das alegações. Ele afirma que nunca encontrou a Virginia Giuffre, diz que os registros de voo mostram que ele estava com outra pessoa e que nenhum funcionário da casa testemunhou ter visto os dois juntos. É basicamente uma tentativa de desmantelar a narrativa da acusação peça por peça. E essa tela aqui ilustra perfeitamente o impasse. De um lado, a gente tem a alegação baseada no testemunho de um funcionário. Do outro, a negação categórica, feita sob juramento. Os documentos nos colocam bem no centro de uma batalha de palavra contra palavra, onde, obviamente, as duas versões não podem ser verdade. Então, com acusações e negações voando para todo lado, a pergunta que todo mundo queria responder era: e o Jeffrey Epstein? O que ele mesmo tinha a dizer sobre tudo isso? A resposta, praticamente nada. Ele ergueu uma verdadeira muralha de silêncio, usando um poderoso direito constitucional. A Quinta Emenda é um escudo legal que protege qualquer pessoa de ser forçada a produzir provas contra si mesma. E o Epstein usou esse escudo não apenas para se proteger, mas para esconder informações, de forma assim exaustiva. Presta atenção nesse número. Quase 500 vezes. 500 vezes os advogados fizeram perguntas cruciais. E 500 vezes a resposta foi o silêncio. A escala dessa recusa, sabe, é por si só uma das revelações mais impressionantes desses documentos. E aqui a gente tem um exemplo direto desse padrão. Pergunta após pergunta sobre os temas mais centrais, a resposta era sempre a mesma. Foi uma tática de obstrução legal que transformou o depoimento dele num gigantesco buraco negro de informações. E veja bem, ele não ficou em silêncio sobre qualquer coisinha. O Epstein se recusou a falar sobre a cúmplice dele, sobre o dinheiro que movimentava, sobre jantares e viagens com nomes poderosos como Bill Clinton.
Ele se recusou a falar até dos próprios crimes que já tinha confessado em 2008. Cada quinta emenda que ele invocava era como trancar uma porta para um novo segredo. Com o Epstein calado, todos os holofotes se voltaram para Ghislaine Maxwell. E é aqui que os documentos revelam uma estratégia dupla. Por trás das cortinas, uma coordenação total com o Epstein. Em público, uma série de respostas evasivas e calculadas. E o que é muito interessante aqui é que a gente vê a prova concreta disso. Anos depois da primeira condenação, o Epstein ainda estava ditando a estratégia de mídia da Maxwell, praticamente redigindo as declarações que ela daria à imprensa. A sintonia entre os dois era total. Isso aqui ilustra a contradição de uma forma brilhante. Nos e-mails privados, a narrativa era toda combinadinha. Mas no depoimento oficial, sob juramento, quando confrontada sobre a mesmíssima declaração, a Maxwell se esquiva. É uma inconsistência absurda entre o que se fazia nas sombras e o que se dizia sob os holofotes. E a guerra pela credibilidade esquentou com acusações mútuas de destruição de provas. De um lado, Maxwell foi acusada de apagar e-mails, mas alegou que era só spam. Do outro, a defesa de Maxwell usou o fato de que a própria Giuffre admitiu ter queimado seus diários numa fogueira. Foi um ataque direto, de ambos os lados, à base de evidências um do outro. Então, no fim das contas, depois de atravessar esse campo minado de alegações, negações e silêncios, onde é que a gente fica? O que esses documentos realmente nos ensinaram até agora? O ponto crucial é este, então. Esses arquivos não entregam uma verdade final, mas sim o mapa da batalha. De um lado, temos alegações explícitas e detalhadas. Do outro, negações firmes e juramentadas. E no centro disso tudo, um silêncio calculado e uma coordenação estratégica nos bastidores. As peças do quebra-cabeça, agora, estão todas sobre a mesa. E é essa pergunta que fica no ar. Os documentos nos mostram narrativas conflitantes, opostas, mas todas registradas oficialmente, todas sob juramento. Isso nos força a questionar. Num caso com tanto poder e tanto dinheiro em jogo, a história final pode ser encontrada num único pedaço de papel? Ou será que ela se esconde em algum lugar, entre as linhas de tudo o que foi dito e, principalmente, de tudo o que não foi?